A ideia parecia absurda, digna de um conto de ficção científica barata, mas a insistência dos rumores, alimentada por documentos fragmentados e depoimentos conflitantes, plantou uma semente de dúvida na mente dos investigadores. Seria possível que, em meio ao caos e a desespero, a cúpula nazista, obcecada por ocultismo e tecnologia de ponta, tivesse realmente se aventurado na busca do controle temporal? Nossa investigação começa não nos campos de batalha, mas nos laboratórios secretos espalhados pelas montanhas da Baviera, onde cientistas, sob a pressão da ameaça e da promessa de glória, se dedicavam a projetos que desafiavam os limites da compreensão humana. Relatos de experimentos bizarros envolvendo campos de energia exóticos e teorias físicas radicais começaram a emergir, pintando um quadro perturbador de ambições desmedidas e uma busca desesperada por soluções milagrosas. O que torna essa busca particularmente intrigante não é apenas a ousadia da ideia em si, mas o contexto em que ela surgiu. A Alemanha nazista, imersa em ideologias racistas e misticismo, demonstrou uma notável capacidade de integrar o esotérico com a ciência de ponta. A crença em artefatos antigos de poder e a busca por tecnologias inovadoras andavam de mãos dadas, alimentando a crença de que o terceiro rei poderia, de alguma forma, transcender as limitações do tempo e do espaço. A questão central que nos guia é: até que ponto essa busca realmente avançou? Seriam os rumores de uma máquina do tempo nazista apenas o produto da histeria da guerra e da propaganda aliada, ou haveria uma base real para essas alegações? Para responder a essa pergunta, mergulharemos em um labirinto de documentos desclassificados, relatos de testemunhas oculares e teorias conspiratórias, buscando vestígios de tecnologia proibida e experimentos esquecidos. Não nos limitaremos a descartar a ideia como fantasia. Em vez disso, adotaremos uma abordagem investigativa, examinando as evidências com ceticismo informado, procurando padrões e conexões que possam revelar uma verdade mais profunda. Exploraremos a mentalidade da época, a obsessão nazista com o ocultismo e a busca por armas milagrosas, para entender como uma ideia tão radical poderia ter ganhado força em um período de guerra e desespero. Bem, então, essa não é apenas uma busca por uma máquina do tempo nazista, mas uma exploração das profundezas da ambição humana, da capacidade de racionalizar o irracional e das consequências de brincar com forças que mal compreendemos. É uma jornada que nos levará a questionar os limites da ciência, a natureza da realidade e a própria definição do tempo. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita saber sobre a história. O que está prestes a ser revelado pode mudar para sempre a sua percepção do passado, do presente e do futuro. A sombra da máquina do tempo nazista ainda paira sobre nós, um lembrete sombrio do que acontece quando a busca pelo poder ultrapassa os limites da sanidade. Avançando na teia de mistério, torna-se crucial contextualizar historicamente a busca por tecnologias que desafiam a linearidade temporal. A ideia de manipular o tempo não nasceu com o terceiro rei. Ela permeia a imaginação humana desde os primórdios da civilização, então, manifestando-se em mitos, lendas e, surpreendentemente, em registros históricos esparsos que sugerem um fascínio persistente por essa possibilidade. Considere, por exemplo, os relatos intrigantes que circulam em torno de certos manuscritos alquímicos medievais. Embora focados primariamente na transmutação de metais e na busca pelo elixir da longa vida, alguns textos contêm referências oblíquas a experimentos com essências temporais e círculos de retorno, interpretados por alguns como tentativas rudimentares de manipulação do tempo. É claro que, na ausência de evidências concretas, essas interpretações permanecem no reino da especulação, mas elas demonstram a antiguidade do anseio humano por transcender as limitações do tempo. Outro ponto de interesse reside nas tradições orais de algumas culturas indígenas, que narram histórias de indivíduos capazes de se mover entre diferentes eras ou de prever o futuro com precisão assombrosa. Esses relatos, embora frequentemente envoltos em simbolismo e alegoria, sugerem uma compreensão intuitiva da natureza não linear do tempo, que contrasta fortemente com a visão mecanicista e sequencial da física clássica.
Contudo, a verdadeira virada na percepção do tempo ocorreu com o advento da teoria da relatividade de Einstein. A demonstração de que o tempo não é absoluto, mas relativo ao observador e à sua velocidade, abriu novas portas para a especulação científica e inspirou uma nova geração de físicos e matemáticos a explorar as possibilidades teóricas da viagem no tempo. É realmente importante frisar que, embora a relatividade geral permita, em princípio, a existência de buracos de minhoca e outras estruturas exóticas que poderiam potencialmente permitir a viagem no tempo, a criação e a estabilização dessas estruturas exigiria quantidades inimagináveis de energia e o domínio de tecnologias que ainda estão muito além das nossas capacidades atuais. Apesar dessas dificuldades, a busca por uma compreensão mais profunda da natureza do tempo continua a ser um dos maiores desafios da ciência moderna. E é nesse contexto que a obsessão nazista pela máquina do tempo se torna ainda mais intrigante. Seria possível que, em seus laboratórios secretos, os cientistas nazistas tivessem tropeçado em alguma nova pista, alguma nova abordagem que lhes permitisse contornar as limitações teóricas conhecidas? Ou seriam suas ambições apenas o produto de uma fantasia megalomaníaca, desprovida de qualquer base científica sólida? De qualquer forma, a história da busca nazista pela máquina do tempo nos lembra que a ciência, quando desprovida de ética e moralidade, pode se tornar uma força perigosa e destrutiva. E nos adverte sobre os perigos de perseguir objetivos inatingíveis a qualquer custo, sem considerar as consequências potenciais para a humanidade. Afinal, como o ditado popular nos lembra, o tempo é o senhor da razão, e tentar subjugá-lo pode ter consequências imprevisíveis e devastadoras. Então, avançando na intrincada tapeçaria da especulação sobre a máquina do tempo nazista, torna-se imperativo analisarmos a intrincada teia de segredos governamentais que envolveu e ainda envolve o fenômeno OVNI e tecnologias consideradas fora do padrão. É sabido que, após a Segunda Guerra Mundial, a Operação Paperclip trouxe para os Estados Unidos inúmeros cientistas alemães, muitos dos quais trabalharam em projetos de ponta, incluindo pesquisas aeroespaciais e energéticas. A questão que se coloca é: até que ponto esses cientistas compartilharam informações sobre projetos ainda mais secretos, como a suposta máquina do tempo, com o governo americano? Documentos desclassificados, embora fragmentados e muitas vezes expurgados, revelam um interesse persistente por parte de agências governamentais em fenômenos anômalos e tecnologias avançadas. A criação de projetos como o Projeto Blue Book da Força Aérea Americana demonstrou uma tentativa oficial de investigar relatos de OVNIs, mas muitos críticos argumentam que essa investigação foi superficial e destinada a encobrir informações mais sensíveis. De fato, a história da ufologia está repleta de alegações de acobertamentos governamentais e informações suprimidas. A teoria do reverse engineering, ou engenharia reversa, de tecnologias alienígenas, defendida por alguns, sugere que governos ao redor do mundo estariam secretamente trabalhando para replicar tecnologias desconhecidas, potencialmente incluindo dispositivos de manipulação temporal. Agora, considere como isso se aplica ao contexto da suposta máquina do tempo nazista. Então, se tal projeto realmente existiu, é razoável supor que os aliados, ao tomarem conhecimento, teriam feito o possível para apreender a tecnologia e os cientistas envolvidos. E, se essa tecnologia fosse considerada perigosa ou instável, o governo poderia ter optado por mantê-la em segredo, temendo as consequências de sua divulgação. Além disso, a Guerra Fria intensificou a corrida armamentista e a busca por tecnologias de ponta. A posse de uma máquina do tempo, mesmo que apenas teórica, poderia ter representado uma vantagem estratégica incalculável, justificando o sigilo absoluto e a negação pública. Entretanto, para além das conjecturas, é realmente importante ressaltar que a falta de evidências concretas dificulta a comprovação da existência da máquina do tempo nazista. Os documentos disponíveis são ambíguos e os relatos de testemunhas oculares são frequentemente contraditórios. Não obstante, a persistência dos rumores e a complexidade da teia de segredos governamentais nos levam a questionar o que realmente aconteceu nos bastidores
vencedores da história? Seria a busca pela máquina do tempo nazista apenas uma fantasia alimentada pela paranoia da Guerra Fria, né? Ou haveria uma verdade mais profunda, oculta sob camadas de desinformação e acobertamento? A resposta, por enquanto, permanece elusiva, mas a busca pela verdade continua. Testemunhos e encontros, por mais controversos que sejam, formam um pilar fundamental na exploração de fenômenos inexplicados, e a suposta máquina do tempo nazista não é exceção. É crucial, no entanto, abordarmos esses relatos com um olhar crítico, separando a genuína experiência da fantasia, da desinformação ou da simples falha de memória. Considere, por exemplo, os relatos de ex-prisioneiros de campos de concentração, que, bem, após a guerra, sussurravam sobre estranhos experimentos realizados em instalações isoladas. Alguns mencionavam luzes intensas, zumbidos ensurdecedores e a sensação de desorientação temporal. É realmente importante notar que esses testemunhos, muitas vezes fragmentados e imprecisos, podem ser interpretados de diversas maneiras. Poderiam ser memórias distorcidas de traumas, alucinações induzidas por drogas ou mesmo relatos inventados para chamar a atenção. Entretanto, o que torna alguns desses relatos particularmente intrigantes é a sua consistência em certos detalhes. Vários prisioneiros, de diferentes campos e sem aparente conexão entre si, descreveram máquinas complexas com componentes que pareciam fora de lugar, como se fossem feitos de materiais desconhecidos ou projetados com uma tecnologia muito além da disponível na época. Agora, pensem como a propaganda nazista, com sua obsessão por superioridade racial e tecnológica, então pode ter influenciado a percepção desses prisioneiros. A constante exposição a imagens de poder e invencibilidade pode ter moldado suas memórias, levando-os a interpretar eventos ambíguos como evidência de uma tecnologia sobrenatural. Então, além dos relatos de prisioneiros, também existem os depoimentos de cientistas e engenheiros que trabalharam em projetos secretos durante a guerra. Alguns, em seus leitos de morte ou em entrevistas concedidas décadas depois, revelaram fragmentos de informação que sugerem a existência de pesquisas relacionadas à manipulação do tempo. Contudo, esses depoimentos são frequentemente cercados de contradições e omissões, tornando difícil determinar a veracidade de suas alegações. Bem, então não podemos descartar também a possibilidade de que alguns desses cientistas estivessem envolvidos em projetos de desinformação destinados a confundir os aliados e proteger informações mais sensíveis. A arte do engano era uma arma fundamental na guerra, e é razoável supor que os nazistas a tenham utilizado amplamente para proteger seus segredos tecnológicos. Em contrapartida, a análise psicológica de indivíduos que afirmam ter tido encontros com tecnologias anômalas revela um padrão interessante. Muitos relatam sentimentos de medo, então confusão e incredulidade, seguidos por uma sensação de admiração e espanto. Esses sentimentos, embora subjetivos, podem ser indicativos de uma experiência genuína com algo que desafia a compreensão humana. De fato, a questão da credibilidade dos testemunhos é complexa e multifacetada. Não podemos simplesmente descartar todos os relatos como falsos ou delirantes, mas também não podemos aceitá-los cegamente como prova irrefutável. É preciso analisar cada caso individualmente, levando em consideração o contexto histórico, a psicologia do testemunha e a consistência dos detalhes. Então, agora, imagine-se na posição de um investigador, tentando desvendar um mistério que se estende por décadas e envolve segredos de Estado, propaganda de guerra e traumas psicológicos. O desafio é imenso, mas a busca pela verdade justifica o esforço. Afinal, a história é escrita pelos vencedores, mas a verdade, muitas vezes reside nas vozes silenciadas e nos relatos esquecidos. As teorias e possibilidades que orbitam a ideia de uma máquina do tempo nazista transcendem a mera especulação histórica, adentrando os domínios da física teórica, da filosofia e até mesmo da metafísica. É crucial, neste ponto, explorarmos as diversas hipóteses que tentam explicar como tal dispositivo poderia ter funcionado ou, pelo menos, como os cientistas nazistas poderiam ter imaginado que ele funcionaria.
Né? Uma das teorias mais recorrentes envolve a manipulação de campos gravitacionais intensos. Então, inspirados pela teoria da relatividade geral de Einstein, alguns cientistas especulam que os nazistas poderiam ter tentado criar um buraco de minhoca artificial, uma espécie de atalho através do espaço-tempo. Né? A criação de tal estrutura exigiria quantidades colossais de energia e o domínio de tecnologias que, teoricamente, ainda não possuímos. Contudo, a obsessão nazista por tecnologias exóticas e a sua busca por fontes de energia alternativas, como a energia livre e a antigravidade, sugerem que essa possibilidade não pode ser descartada por completo. Outra hipótese intrigante envolve a manipulação da própria estrutura da realidade através da utilização de dimensões superiores. A teoria das cordas, por exemplo, postula a existência de múltiplas dimensões além das 3 que percebemos no nosso dia a dia. Se os nazistas tivessem conseguido acessar ou manipular essas dimensões superiores, teoricamente, eles poderiam ter sido capazes de contornar as leis da física que regem o nosso universo e, assim, viajar no tempo. Agora, considere como isso se aplica quando nos deparamos com relatos de objetos voadores não identificados, OVNIs, com características tecnológicas inexplicáveis. Alguns teóricos da conspiração argumentam que esses OVNIs são, na verdade, máquinas do tempo, construídas por civilizações alienígenas, ou, até mesmo, então, por governos secretos que desenvolveram tecnologias avançadas em segredo. Se essa teoria for verdadeira, a busca nazista pela máquina do tempo poderia ter sido apenas um capítulo inicial de uma história muito mais complexa e abrangente. Além das teorias científicas, também é realmente importante considerarmos as implicações filosóficas da viagem no tempo. Se fosse possível viajar para o passado, poderíamos alterar o curso da história? E, se alterássemos o passado, quais seriam as consequências para o presente e para o futuro? Essas questões, que têm sido exploradas em obras de ficção científica por décadas, ganham uma nova dimensão quando consideradas no contexto da ambição nazista de dominar o mundo. De fato, a ideia de que os nazistas poderiam ter usado uma máquina do tempo para alterar o resultado da Segunda Guerra Mundial é assustadora. Se eles tivessem conseguido voltar no tempo e impedir o ataque a Pearl Harbor, por exemplo, os Estados Unidos poderiam não ter entrado na guerra, e o resultado do conflito poderia ter sido muito diferente. Em contrapartida, a própria natureza paradoxal da viagem no tempo sugere que qualquer tentativa de alterar o passado poderia ter consequências imprevisíveis e potencialmente catastróficas. O famoso paradoxo do avô, por exemplo, ilustra a dificuldade lógica de viajar para o passado e matar o seu próprio avô, o que, em teoria, impediria o seu próprio nascimento. Portanto, a busca pela máquina do tempo nazista não é apenas uma questão de curiosidade histórica, mas também um alerta sobre os perigos da ambição desmedida e da busca por tecnologias que poderiam ter consequências imprevisíveis para a humanidade. É uma história que nos lembra que a ciência, quando desprovida de ética e moralidade, pode se tornar uma força destrutiva, capaz de alterar o próprio tecido da realidade. Refletindo sobre a miríade de teorias, torna-se fundamental examinar o legado ocultista que permeou a cúpula nazista e como essa influência pode ter moldado a busca por uma máquina do tempo. Longe de serem meros tecnocratas, figuras proeminentes como Heinrich Himmler eram profundamente imersas em crenças esotéricas, buscando validar a ideologia racial ariana através da arqueologia mística e da pseudociência. Este fascínio pelo desconhecido pode ter levado à exploração de caminhos não convencionais na busca por poder, incluindo a manipulação do tempo. Ademais, é crucial considerar a influência da Sociedade Thule, uma organização ocultista alemã que desempenhou um papel significativo na ascensão do Partido Nazista. A Thule, com suas crenças em raças superiores e artefatos antigos de poder, pode ter fornecido a base ideológica para a busca por uma tecnologia capaz de alterar a história. Relatos de rituais secretos e experimentos com energias psíquicas sugerem uma busca por conhecimento que transcendeu os limites da ciência convencional.
Entretanto, é preciso ter cautela ao interpretar a influência do ocultismo na busca nazista pela máquina do tempo. É fácil cair na armadilha de romantizar ou exagerar a importância dessas crenças, ignorando os fatores políticos e econômicos que também moldaram as ações do Terceiro Reich. A busca por armas milagrosas e tecnologias de ponta era, em última análise, então uma expressão da ambição de poder e da necessidade de vencer a guerra a qualquer custo. Por outro lado, a obsessão nazista por artefatos históricos como a Lança do Destino demonstra uma crença no poder de objetos antigos para influenciar o curso dos eventos. Se os nazistas acreditavam que possuir a Lança do Destino lhes conferiria a vitória na guerra, é razoável supor que eles também estariam dispostos a explorar outras fontes de poder, incluindo a manipulação do tempo. Agora, considere como a propaganda nazista pode ter utilizado o ocultismo para manipular a opinião pública e criar uma aura de invencibilidade em torno do Terceiro Reich. A crença em forças sobrenaturais e em uma missão divina pode ter ajudado a galvanizar o apoio popular e a justificar as ações do regime. Neste contexto, a busca por uma máquina do tempo pode ter sido vista como uma manifestação da vontade divina, um sinal de que o Terceiro Reich estava destinado a governar o mundo. Acrescente-se a isso a atmosfera de desespero que tomou conta da Alemanha nos últimos anos da guerra. Bem, com a derrota iminente, a cúpula nazista pode ter se tornado ainda mais propensa a abraçar ideias radicais e soluções desesperadas. A busca por uma máquina do tempo pode ter sido vista como a última esperança de evitar a destruição e de garantir a sobrevivência do Terceiro Reich. Em contrapartida, é realmente importante ressaltar que a falta de evidências concretas dificulta a comprovação da influência direta do ocultismo na busca pela máquina do tempo. Os documentos disponíveis são ambíguos e os relatos de testemunhas oculares são frequentemente contraditórios. No entanto, a persistência dos rumores e a complexidade da teia de segredos nazistas nos levam a questionar o que realmente aconteceu nos bastidores da história. Bem, partindo da intrincada análise dos testemunhos e das teorias que circundam a possibilidade de uma máquina do tempo nazista, um aspecto crucial que merece atenção é a potencial aplicação militar de tal tecnologia. Imagine, bem, por um instante, as implicações estratégicas se o Terceiro Reich tivesse conseguido não apenas construir, mas também dominar o controle temporal. As possibilidades, por mais aterradoras que sejam, são vastas e merecem uma análise detida. Bem, uma das aplicações mais óbvias seria a alteração de eventos cruciais da guerra. A capacidade de retornar ao passado e, por exemplo, impedir o ataque a Pearl Harbor, ou mesmo sabotar a produção de armamentos aliados, teria mudado drasticamente o curso do conflito. A simples ameaça de tal intervenção poderia ter paralisado os esforços de guerra, forçando-os a negociar em termos muito mais favoráveis ao Terceiro Reich. Contudo, as aplicações militares de uma máquina do tempo vão muito além da simples alteração de eventos históricos. Bem, imagine a capacidade de obter informações estratégicas do futuro, como os planos de ataque dos aliados ou o desenvolvimento de novas armas. Com esse conhecimento, o Terceiro Reich poderia ter se antecipado aos movimentos do inimigo, preparando defesas eficazes e lançando contra-ataques devastadores. Bem, além disso, a máquina do tempo poderia ter sido utilizada para fins de espionagem e sabotagem. Agentes nazistas poderiam ter sido enviados ao passado para se infiltrarem em organizações inimigas, roubar segredos importantes e até mesmo assassinar líderes políticos e militares. A capacidade de agir no passado sem deixar rastros teria tornado o Terceiro Reich praticamente invencível. Agora, considere a possibilidade de que a máquina do tempo não fosse apenas um dispositivo de viagem no tempo, mas também uma arma em si. Imagine a capacidade de congelar o tempo em uma determinada área, paralisando as tropas inimigas e tornando-as alvos fáceis. Ou imagine a capacidade de acelerar o tempo, envelhecendo e destruindo equipamentos e infraestruturas inimigas em questão de segundos. Em contrapartida, é realmente importante reconhecer as dificuldades técnicas e os paradoxos lógicos que estariam associados ao uso militar de uma máquina do tempo.
A simples alteração de um pequeno evento no passado poderia ter consequências imprevisíveis e potencialmente catastróficas para o presente e para o futuro. Então, além disso, a viagem no tempo poderia criar linhas temporais alternativas, gerando um caos ainda maior. Ainda assim, a busca nazista por uma máquina do tempo revela uma mentalidade de ambição desmedida e uma disposição para explorar qualquer possibilidade, por mais remota que fosse, para alcançar seus objetivos. A ideia de controlar o tempo, de moldar o passado e o futuro à sua vontade, era uma expressão máxima do desejo de poder e da crença na superioridade do Terceiro Reich. Portanto, ao analisarmos a suposta máquina do tempo nazista, não podemos nos limitar a considerações científicas e históricas. É crucial também compreendermos as implicações militares de tal tecnologia e o impacto que ela poderia ter tido no curso da Segunda Guerra Mundial e na história da humanidade. Essa reflexão nos leva a questionar os limites da ambição humana e os perigos de perseguir objetivos inatingíveis a qualquer custo. Adentrando ainda mais nas sombras da especulação, é imperativo que exploremos o papel potencial de corporações e instituições privadas no financiamento e na execução de projetos científicos controversos durante o período nazista. Bem, além do apoio estatal, diversas empresas alemãs, ávidas por vantagens competitivas e impulsionadas por ideologias alinhadas ao regime, podem ter investido recursos significativos em pesquisas que desafiavam os limites da ciência convencional, incluindo, potencialmente, a busca pela manipulação temporal. Considere, por exemplo, o caso hipotético de uma grande empresa química beneficiada por contratos governamentais e com acesso a recursos substanciais, que decide financiar secretamente um laboratório de pesquisa independente dedicado ao estudo de fenômenos energéticos anômalos. Essa empresa, buscando garantir uma vantagem tecnológica sobre seus concorrentes, poderia ter direcionado fundos para projetos que, embora considerados marginalizados pela comunidade científica tradicional, então prometiam resultados revolucionários, como a criação de novas fontes de energia ou o desenvolvimento de armas inovadoras. Em contrapartida, a história da ciência está repleta de exemplos de descobertas acidentais, de tropeços inesperados que levaram a avanços significativos. É possível que, em meio à pesquisa frenética por novas tecnologias, cientistas trabalhando em projetos aparentemente não relacionados à manipulação temporal tenham se deparado com fenômenos que sugeriam a possibilidade de distorcer o tempo. Esses cientistas, impulsionados pela curiosidade e pela ambição, poderiam ter decidido investigar esses fenômenos em segredo, buscando desvendar seus segredos e explorar suas potenciais aplicações. Bem, agora pense em como a competição acirrada entre diferentes ramos das forças armadas nazistas pode ter impulsionado a busca por tecnologias de ponta. A Luftwaffe, por exemplo, buscando manter sua superioridade aérea, poderia ter financiado projetos secretos, então visando o desenvolvimento de aeronaves capazes de desafiar as leis da física, incluindo a possibilidade de manipular o tempo e o espaço. Da mesma forma, a Kriegsmarine, buscando romper o bloqueio naval aliado, poderia ter investido em tecnologias submarinas inovadoras, incluindo a possibilidade de criar dispositivos capazes de tornar os submarinos invisíveis ou de transportá-los através do tempo e do espaço. Entretanto, é crucial reconhecer que a falta de transparência e a cultura de segredo que prevaleciam na Alemanha nazista tornam extremamente difícil rastrear o fluxo de recursos e identificar os responsáveis pelo financiamento de projetos científicos controversos. Muitos documentos foram destruídos ou desapareceram durante a guerra, e muitos dos cientistas e engenheiros envolvidos nesses projetos morreram ou se recusaram a falar sobre o assunto. Apesar dessas dificuldades, a persistência dos rumores e a crescente evidência de que o Terceiro Reich se envolveu em pesquisas científicas bizarras e antiéticas nos levam a questionar o que realmente aconteceu nos bastidores da história. Seria a busca por uma máquina do tempo nazista apenas uma fantasia alimentada pela propaganda de guerra? Por a paranoia da Guerra Fria, ou haveria uma verdade mais profunda, oculta sob camadas de desinformação e acobertamento? A resposta, por enquanto, permanece elusiva, mas a busca pela verdade continua.
Adentrando em águas ainda mais turvas, é imprescindível que examinemos as ramificações éticas e morais inerentes à busca e potencial utilização de uma tecnologia de viagem no tempo por um regime intrinsecamente ligado a atrocidades e ideologias de ódio. Para além das considerações científicas e militares, a mera cogitação de tal poder nas mãos do Terceiro Reich levanta questões profundas sobre responsabilidade, livre-arbítrio e a própria definição de justiça. Acrescente-se a isso a possibilidade de que, ao invés de utilizar a máquina do tempo para alterar eventos históricos em grande escala, os nazistas a tivessem empregado para fins mais nefastos e direcionados, como a eliminação seletiva de oponentes políticos, intelectuais e grupos considerados indesejáveis. Então, a capacidade de viajar para o passado e apagar indivíduos da existência, sem deixar rastros, representaria uma forma de genocídio ainda mais insidiosa e irreversível do que as praticadas durante o Holocausto. Não obstante, é crucial refletir sobre a complexidade moral de julgar ações passadas à luz dos valores presentes. Bem, o que era considerado aceitável ou justificável em um determinado contexto histórico pode ser visto como abominável em outro. A busca por uma máquina do tempo, por mais perigosa que seja, pode ter sido motivada por uma crença genuína na necessidade de defender a Alemanha de ameaças externas, ou mesmo pela ambição de criar um futuro melhor para a humanidade, ainda que sob uma perspectiva distorcida e autoritária. Entretanto, a natureza intrinsecamente antiética do regime nazista torna difícil justificar qualquer ação empreendida em seu nome, por mais nobres que pudessem parecer suas intenções. A ideologia racial, a perseguição sistemática de minorias e a brutalidade da guerra tornam impossível dissociar a busca por uma máquina do tempo do contexto de violência e opressão que caracterizou o Terceiro Reich. Agora, considere como essa reflexão se aplica quando nos deparamos com dilemas éticos contemporâneos relacionados ao desenvolvimento de novas tecnologias. A inteligência artificial, a biotecnologia e a engenharia genética, por exemplo, oferecem um potencial imenso para melhorar a vida humana, mas também levantam questões complexas sobre privacidade, autonomia e o futuro da nossa espécie. Ao analisarmos a busca nazista pela máquina do tempo, podemos aprender lições valiosas sobre os perigos de perseguir objetivos tecnológicos sem considerar as implicações éticas e morais. Em contrapartida, a própria ideia de que os nazistas poderiam ter construído uma máquina do tempo serve como um alerta sobre os perigos do extremismo e da intolerância. Então, a história do Terceiro Reich nos mostra como a ideologia do ódio pode levar à violência e à opressão em larga escala, e como a busca por poder a qualquer custo pode corroer os valores fundamentais da civilização. Então, a busca nazista pela máquina do tempo é um lembrete sombrio do que acontece quando a humanidade perde o rumo e se entrega à escuridão. Então, em suma, ao investigarmos a suposta máquina do tempo nazista, somos confrontados com questões que transcendem a mera curiosidade histórica e nos desafiam a refletir sobre a natureza humana, a responsabilidade moral e o futuro da nossa espécie. A busca pela verdade, por mais difícil e dolorosa que seja, é essencial para aprendermos com os erros do passado e construirmos um futuro mais justo e humano. Em contrapartida ao mero potencial bélico, ponderemos agora as implicações culturais e ideológicas que a posse de uma máquina do tempo teria conferido ao regime nazista. A capacidade de reescrever a história, de moldar o passado para legitimar sua visão de mundo, representaria uma ferramenta de propaganda incomparável, capaz de consolidar seu poder e perpetuar sua influência por gerações. Imagine a criação de uma narrativa histórica alternativa, na qual a Alemanha emergisse como a grande civilizadora da Europa, responsável por preservar a cultura ocidental da ameaça do bolchevismo e da degeneração racial.
Através da manipulação de documentos, da falsificação de evidências e da supressão de vozes dissidentes, o regime nazista poderia ter construído um passado glorificado, no qual suas atrocidades seriam justificadas como medidas necessárias para alcançar um bem maior. Outro aspecto crucial a ser considerado é o potencial da máquina do tempo para influenciar a produção artística e intelectual. Imagine a criação de obras de arte e literatura que glorificassem a ideologia nazista e demonizassem seus oponentes, apresentadas como descobertas de épocas passadas, atribuídas a grandes mestres da história. Essa manipulação cultural poderia ter um impacto profundo na forma como as pessoas percebem o mundo, moldando suas crenças e valores de acordo com a visão de mundo do regime. Ademais, a máquina do tempo poderia ter sido utilizada para fortalecer a crença na superioridade da raça ariana, através da descoberta de evidências que comprovassem sua origem divina e sua missão de dominar o mundo. A falsificação de achados arqueológicos, a manipulação de registros genealógicos e a criação de mitos e lendas glorificando os ancestrais arianos poderiam ter reforçado a ideologia racial e justificado a perseguição e o extermínio de grupos considerados inferiores. Por outro lado, é realmente importante reconhecer que a manipulação da história e da cultura não seria uma tarefa fácil. A resistência intelectual e artística, a memória coletiva e a busca pela verdade poderiam ter representado obstáculos significativos para a implementação de uma narrativa histórica alternativa. Além disso, a própria natureza paradoxal da viagem no tempo poderia ter gerado consequências imprevisíveis e até mesmo contraditórias, comprometendo a credibilidade da propaganda nazista. De qualquer forma, a mera possibilidade de que o Terceiro Reich pudesse ter utilizado uma máquina do tempo para manipular a história e a cultura nos alerta para os perigos da desinformação e da propaganda e nos incentiva a desenvolver um pensamento crítico e uma busca constante pela verdade. Então, a história é um campo de batalha ideológico, e a luta pela memória e pela interpretação do passado é fundamental para a construção de um futuro mais justo e livre. Acrescente-se a isso o poder de reverter derrotas militares, enviando informações cruciais ou sabotadores ao passado. Imagine o impacto de prevenir o dia D ou influenciar a Batalha de Stalingrado. A implantação de agentes para alterar resultados eleitorais em países rivais ou para manipular o mercado financeiro demonstra a versatilidade nefasta de tal ferramenta. Portanto, a máquina do tempo nazista, mesmo que apenas como uma possibilidade histórica, serve como um lembrete sombrio do poder da ideologia e da importância de defender a liberdade de pensamento e a busca pela verdade. A manipulação da história e da cultura é uma arma poderosa e é fundamental que estejamos vigilantes para proteger a nossa memória coletiva e construir um futuro baseado na justiça e na liberdade. Refletindo sobre a jornada que percorremos até aqui, emerge uma tapeçaria complexa, tecida com fios de ambição desmedida, segredos obscuros e a eterna busca humana por transcender as limitações impostas pelo tempo. Não se trata de uma simples narrativa sobre uma máquina esquecida em ruínas, mas de uma profunda imersão nas profundezas da psique humana, revelando a capacidade de conceber o inimaginável e, simultaneamente, a fragilidade da razão quando confrontada com o poder absoluto. A sombra da suposta tecnologia nazista, mais do que uma ameaça concreta, assume a forma de um espectro, assombrando nossa compreensão da história e nos forçando a confrontar os limites da ética na busca pelo conhecimento. É como um rio caudaloso que serpenteia através do tempo, a influência potencial dessa ambição desmedida ressoa em nossos dias, moldando nossas percepções e desafiando nossas convicções mais arraigadas. Em vez de nos atermos a detalhes específicos, convido-os a contemplar a imagem maior, a persistência da especulação, a tenacidade dos rumores e a complexidade das motivações humanas. Cada testemunho, cada teoria e cada documento desclassificado contribuem para a formação de um mosaico fragmentado, cujas peças, embora incompletas, sugerem uma verdade perturbadora. Uma verdade que nos obriga a questionar não apenas o passado, mas também o presente e o futuro que estamos construindo.
À medida que nos aproximamos do desfecho desta investigação, a questão central permanece. O que podemos aprender com essa história? Não se trata de determinar se a máquina do tempo nazista realmente existiu, mas de compreender as forças que impulsionaram sua busca e as implicações de tal poder nas mãos de um regime autoritário. Como um farol na escuridão, essa reflexão nos guia para um entendimento mais profundo da natureza humana e da necessidade de vigilância constante contra os perigos da ambição desmedida e da ideologia do ódio. Assim, preparem-se para o último ato desta narrativa, onde as pontas soltas se unem e as implicações finais se revelam. Bem, não busquem respostas fáceis ou conclusões definitivas, mas sim uma compreensão mais profunda da complexidade do tema e um renovado compromisso com a busca pela verdade, mesmo quando ela se esconde nas sombras do tempo. O que está prestes a ser revelado não é apenas o fim de uma investigação, mas o início de uma reflexão contínua sobre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ao nos despedirmos das sombras que pairam sobre a busca nazista pela quimera temporal, percebemos que a verdadeira lição reside não na comprovação ou refutação da existência de tal máquina, mas no espelho que ela projeta sobre a alma humana. É um espelho que reflete a ambição desmedida, a sede insaciável por poder e a perigosa capacidade de racionalizar o irracional em nome de uma ideologia distorcida. A história da busca pela máquina do tempo nazista se torna, assim então, uma parábola sobre os limites da ciência quando desprovida de bússola moral, um lembrete sombrio de que o conhecimento, sem ética, pode se tornar uma arma de destruição em massa, capaz de reescrever não apenas a história, mas a própria essência da humanidade. Mais do que um segredo enterrado em arquivos empoeirados ou uma tecnologia perdida nas brumas do tempo, a sombra da máquina nazista persiste como um arquétipo, uma representação simbólica da tentação de controlar o incontrolável, de dominar o fluxo inexorável do tempo. Ela nos adverte sobre os perigos de brincar com forças que mal compreendemos, de acreditar que podemos escapar das consequências de nossas ações, então de nos iludirmos com a fantasia de que o passado pode ser manipulado sem afetar o presente e o futuro. A verdadeira ameaça não reside na máquina em si, mas na mentalidade que a concebeu, na crença de que a história pode ser moldada à vontade para justificar atrocidades e perpetuar o poder. Tá gostando da história? Então, deixa o like para fortalecer o canal. Mostrar que você quer mais mistérios como esse. Afinal, a busca pela máquina do tempo nazista é uma busca por imortalidade, por uma forma de escapar da finitude da existência humana, de transcender as limitações impostas pelo tempo e pelo espaço. É uma busca que ecoa em nossos próprios corações, em nosso desejo de deixar um legado duradouro, de influenciar o mundo e de escapar da inevitabilidade da morte. Mas, ao perseguirmos essa quimera, corremos o risco de perder de vista o valor do presente, de negligenciar a beleza e a fragilidade da vida, de nos tornarmos obcecados pelo controle e pela manipulação. Portanto, ao nos afastarmos deste labirinto de especulações e segredos, que a sombra da máquina do tempo nazista nos sirva como um lembrete constante da importância da humildade, da responsabilidade e da ética na busca pelo conhecimento. Que ela nos inspire a questionar as narrativas dominantes, a defender a liberdade de pensamento e a lutar por um futuro onde a ciência seja utilizada para o bem da humanidade, e não para a perpetuação do poder e da opressão. A verdadeira prática começa agora, na vigilância constante contra os fantasmas do passado e na construção de um presente onde a esperança suplante o medo e a justiça prevaleça sobre a ambição desmedida. A verdadeira prática começa agora, na vigilância constante contra os fantasmas do passado e na construção de um presente onde a esperança suplante o medo e a justiça prevaleça sobre a ambição desmedida.